Dizem que a chuva lava tudo, mas tem coisa que nem temporal limpa. A imagem da minha poltrona de couro encharcada na calçada e o bilhete molhado colado nela é uma dessas manchas que nunca saem da alma. Me chamo Atushine, tenho 68 anos e sou professor aposentado de matemática do Colégio Estadual aqui de Santa Cruz do Sul. No Rio Grande do Sul, trabalhei por mais de 40 anos ensinando equações e fórmulas, mas parece que não consegui ensinar valores para o meu próprio filho. A gente planta uma árvore, mas nem sempre sabe que fruto vai dar, né? Meu sotaque ainda carrega um pouco do alemão dos meus pais, coisa que aqui no Sul não é raro. Os Schneider estão nessa região desde que meus bisavós vieram da Alemanha para trabalhar nas lavouras de fumo que fizeram essa cidade crescer. Se você está gostando dessa história, clica no like e se inscreve no canal. Deixa nos comentários de onde você está assistindo e que horas são quando você está assistindo. Todo dia tem história nova aqui nesse canal. Um velho como eu fica muito feliz em saber que tem gente ouvindo essas histórias de vida que às vezes ensinam mais que livro de autoajuda, sabe? Nunca imaginei que depois de tantos anos trabalhando, economizando cada centavo e fazendo tudo pro Lucas ter o que eu não tive, acabaria vendo minhas coisas jogadas na calçada como entulho. Aquela chuva fina de outubro não molhava só meus móveis, molhava uma vida inteira construída com suor. Quem vê uma poltrona velha na calçada não imagina quantas histórias ela escutou, quantos sorrisos viu ou quantas lágrimas sentiu. É assim que me senti naquele dia, um móvel velho demais para ficar dentro de casa, bom apenas pro lixo. A minha Ana, que Deus a tenha, sempre dizia que eu era muito desconfiado. Ato, para que economizar tanto? Aproveita mais a vida, ela falava. Mas foi essa desconfiança e esse cuidado com o amanhã que me salvou quando o bilhete no lixo mostrou que às vezes a família da gente pode ser a primeira a virar as costas 15 dias em Gramado. Primeira viagem depois que fiquei viúvo. E quando voltei... Bem, deixa eu contar direito o que aconteceu. Nasci aqui mesmo em Santa Cruz, mas não na cidade. Meu pai tinha uma pequena propriedade em linha Santa Cruz, no interior do município. Cresci entre pés de fumo e hortas, acordando com o canto do galo e indo dormir com o coachar dos sapos no açude. Naquela época, a vida era dura, mas simples. A gente sabia exatamente o que esperar de cada dia, trabalho, família e mais trabalho. Meu pai, Hans Schneider, era daqueles alemães rígidos que acreditavam que caráter se constrói com disciplina e labor. Bárbare, como a gente diz aqui no Sul, quando algo é intenso demais. Minha mãe, Gertrude, era mais doce, mas igualmente trabalhadora. Foi com eles que aprendi que nada cai do céu. Tudo é conquistado com o suor do rosto. Estudei numa escolinha multisseriada até o 4º ano primário. Depois, tive que ir para a cidade para continuar os estudos. Ia e voltava de bicicleta. Todos os dias, 12 quilômetros ida e volta, com chuva ou sol. Foi essa persistência que me levou à faculdade de matemática em Porto Alegre menos a primeira pessoa da família. Tinha a ter diploma universitário. Voltei para Santa Cruz, formado e cheio de sonhos, de fazer diferença na vida dos guris e gurias daqui. Comecei a dar aulas no Colégio Estadual em 1979, logo depois de formado. Matemática não é matéria querida pelos alunos, todo mundo sabe, mas eu gostava de desafiar a gurizada com problemas práticos. Que diferença faz saber resolver equação? Eles perguntavam, e eu respondia, é a diferença entre entender o mundo ou ser engolido por ele. Durante mais de 4 décadas, vi gerações passarem pelas minhas salas de aula. Ex-alunos que viraram médicos, engenheiros e até prefeito da cidade, sempre com aquele orgulho de ver que minhas aulas de equações e teoremas ajudaram a formar cidadãos. Foi dando aula particular de reforço que conheci a Ana, meu grande amor. Ela era professora de português no mesmo colégio, cabelos castanhos sempre presos num coque, óculos na ponta do nariz e um jeito meigo de corrigir a gramática de todo mundo ao redor.
A gente brincava que, entre números e palavras, formamos uma linguagem própria. Casamos em 1980, cerimônia simples na igreja luterana, como manda a tradição dos Schneider. A festa foi no salão paroquial, com chope, cuca e aquela alegria simples de interior. Um ano depois, nasceu nosso único filho, o Lucas. Criamos o Lucas com todo carinho e dedicação. Trabalhávamos os dois, mas organizávamos os horários para sempre ter um de nós em casa com ele. Não foi fácil, especialmente nos anos 80, com toda aquela inflação maluca e os planos econômicos. Lembro de guardar dinheiro debaixo do colchão porque não confiava em banco e depois correr para trocar por cruzados novos antes que perdesse o valor. Mesmo assim, economizamos cada centavo pensando no futuro dele. Queria que ele estudasse nas melhores escolas, tivesse oportunidades. Que eu não tive, foram anos de sacrifício. Enquanto os colegas compravam carros novos ou faziam viagens, a gente guardava. Enquanto outros professores faziam greve, eu dava aulas particulares nos fins de semana para complementar o salário. A Ana fazia trabalhos de revisão de texto em casa depois das aulas para juntar um extra. Tudo pensando no Luca de dizer que ele nunca precisou dividir o tempo entre estudos e trabalho como eu precisei. Em 1989, depois de anos economizando, conseguimos comprar nossa casa na rua Marechal Floriano, no centro da cidade. Não era uma mansão, mas era um lar espaçoso, de 2 pisos, com 3 quartos e um quintalzinho onde Ana cultivava suas flores. Pagamos à vista, fruto de mais de 10 anos juntando cada tostão. Me lembro do dia em que assinamos a escritura, a Ana chorou de emoção. Essa casa vai ser o porto seguro do Lucas para sempre, ela disse. Mal sabia ela como essa frase ia soar irônica anos depois. Com o tempo, fomos mobiliando a casa. Cada móvel comprado era uma pequena conquista, a mesa de jantar de madeira maciça, as cadeiras combinando, o armário da sala. Cada peça tinha história, mas nenhuma era tão especial quanto a minha poltrona de couro marrom menos presente da Ana nos nossos 30 anos de casamento. Para você descansar depois de tantos anos trabalhando, ela disse. Foi nessa poltrona que eu corrigia as provas dos alunos. Lia meus livros de Érico Veríssimo nos fins de semana e ninava o Lucas quando ele era bebê. Lucas cresceu. Formou-se em administração pela UNSC aqui mesmo em Santa Cruz. Começou a trabalhar numa empresa de exportação de fumo. Dessas grandes que dominam a economia da região. Casou-se com a Clara em 2010, moça bonita, mas de personalidade forte demais pro meu gosto. Sempre achei que ela via o Lucas mais como um degrau na escada social do que como marido. Mas quem sou eu para julgar? Pai torce, mas não interfere. Eles foram morar em casa própria, um apartamento financiado no outro lado da cidade. Foi em 2018 que as coisas começaram a mudar. A Ana adoeceu, um câncer agressivo que levou minha companheira em menos de 6 meses. O mundo desabou. Depois de 38 anos juntos, me vi sozinho naquela casa cheia de lembranças. O Lucas e a Clara apareciam de vez em quando, mas sempre com pressa. Notei que as visitas coincidiam com os dias em que eu recebia minha aposentadoria ou algum dinheiro extra de aulas particulares que ainda dava para ex-alunos. Eram visitas interesseiras, mas eu fingia não perceber, afinal, era meu único filho. No começo de 2023, comecei a notar mudanças no comportamento deles. Visitavam mais, perguntavam da casa, queriam saber sobre meus investimentos, minha poupança. O Lucas começou a sugerir que a casa era muito grande para mim sozinho, que eu poderia vender e comprar algo menor. A Clara falava de asilos muito bons e confortáveis, onde eu faria amigos da mesma idade. Eu escutava calado, mas desconfiado. Meu pai alemão me ensinou a observar mais e falar menos, e o que eu observava me agradava pouco. Foi nessa época que tomei uma decisão que mudaria tudo mais tarde.
Tinha uma economia substancial guardada ao longo dos anos, herança da Ana somada às nossas economias. Sem contar para ninguém, comprei um apartamento na rua Júlio de Castilhos, menor, mas bem localizado e completamente mobiliado. Um investimento, eu dizia para mim mesmo. Mas, no fundo, sabia que era um plano B. A Ana sempre brincava que eu tinha paranoia de professor de matemática, calculando todas as possibilidades. Talvez fosse, mas esse cálculo acabaria salvando minha dignidade. A minha relação com Lucas e a Clara ficava cada dia mais estranha depois da morte da Ana. É engraçado como a ausência de uma pessoa pode mudar tanto a dinâmica familiar. Minha amada esposa sempre foi a cola que mantinha tudo unido, sabe? Com seu jeito doce, mas firme, ela não deixava o interesse da Clara ficar tão evidente e mantinha o Lucas na linha quando ele começava a mostrar aquele jeito meio fraco de personalidade. No começo de 2023, as visitas deles ficaram mais frequentes, mas também mais curtas e objetivas. Vinham sempre perto do dia 5, quando eu recebia minha aposentadoria do Estado e a complementação da previdência privada que eu e a Ana pagamos durante tantos anos. O Lucas começou a chegar com papéis, contratos, sugestões de investimentos. Pai, essa sua aposentadoria está rendendo muito pouco no banco. A gente podia aplicar em algo melhor? Ele dizia, notei, que ele sempre falava a gente, como se meu dinheiro fosse uma espécie de patrimônio coletivo da família. Uma tarde de sábado, em março daquele ano, eles apareceram com catálogos de residenciais para idosos. A Clara, com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos, folheava as páginas coloridas como quem mostra um resort de luxo. Olha só, sogro, esse aqui tem piscina aquecida, atividades todas as tardes e até médico de plantão. O senhor ia fazer amigos, participar de bailes, jogar dominó. Não é muito melhor que ficar sozinho nessa casa enorme? Eu tomava meu chimarrão calmamente, olhando por cima dos óculos enquanto ela falava. O Lucas, inquieto na ponta do sofá, emendou, pai, a gente se preocupa com o senhor aqui sozinho. Essa casa dá muito trabalho, muita manutenção. Vender aqui e ir para um lugar especializado seria mais prático. Mais prático para quem? Eu me perguntava. Tomei um gole do mate e respondi com calma estudada. E o que vocês acham que aconteceria com o dinheiro? Da venda da casa? Vi os olhos dos dois brilharem momentaneamente antes de disfarçarem. Bom, pai, o Lucas pigarreou. O senhor poderia investir, ter uma renda extra para viver com mais conforto. Ou ajudar o Lucas a quitar o apartamento dele, completou a Clara. Afinal, um dia tudo vai ser dele mesmo, não é? Por que não adiantar um pouco? Família é para isso. Naquele momento, tive certeza absoluta de que meu pressentimento de professor de matemática, como dizia Ana, estava correto. Arri! Eles queriam não era meu bem-estar, era meu patrimônio. A casa da Marechal Floriano, avaliada em mais de 1 milhão. Os investimentos que fiz ao longo da vida. Minha aposentadoria, tudo. Vou pensar no assunto, respondi evasivo. Enquanto servia mais água no chimarrão, o tempo passou e eu continuei pensando. Sempre que eles tocavam no assunto, eu desconversava ou dizia que ainda estava avaliando as opções. Isso pareceu-los progressivamente. As visitas começaram a ficar mais tensas, com a Clara mal disfarçando a impaciência. Foi em agosto de 2023 que conheci o sogro da Clara, o famoso Dr. Heinrich, em um churrasco que eles organizaram no apartamento deles. Um homem alto, de cabelos grisalhos bem aparados, e um relógio que parecia custar mais que meu carro. Empresário do ramo imobiliário em Porto Alegre, ele tinha aquele ar de superioridade de quem está acostumado a dar ordens e ser obedecido. Então, você é o professor de matemática, ele disse, olhando-me de cima a baixo. Como? Se avaliasse um móvel antigo. Clara me falou que tem uma boa casa no centro da cidade, sim, fruto de muito trabalho. Respondi, e mora sozinho lá?
Que desperdício! Comentou rindo, como se tivesse feito uma piada inofensiva. Sabe que poderia vender por um bom preço no mercado atual? Tenho contatos que pagariam à vista. Olhei para o Lucas, que rapidamente desviou os olhos, claramente desconfortável. Foi naquele momento que percebi que eles já tinham discutido minha casa com o Dr. Heinrich. Antes, talvez até feito planos. As semanas seguintes foram de uma pressão velada constante. O Lucas ligava quase diariamente para falar da oportunidade única que o sogro da Clara tinha para a venda da casa. A Clara aparecia com mais catálogos de residenciais para idosos. Até que, em uma visita em setembro, o assunto explodiu de vez. Pai, o Lucas começou a sentar à minha frente na sala. Precisamos resolver essa situação. O senhor não pode continuar sozinho nessa casa enorme. Não é? Saudável? Estou perfeitamente saudável, Lucas responde tranquilo. Faço minhas caminhadas todas as manhãs no parque da UNSC. Tenho meu grupo de leitura às quartas e jogo canastra com os colegas aposentados às sextas. Não estou isolado como você pensa, mas a casa, pai, é muito grande. Dá muito trabalho, muita despesa. Despesa que eu pago sem problema nenhum, cortei. Minha aposentadoria cobre tudo e ainda sobra. Foi quando a Clara, que até então folheava uma revista displicentemente, entrou na conversa sogro. Vamos ser diretos. O pai da minha amiga tinha uma casa como a sua e, quando morreu, deu um trabalhão para os filhos resolverem o inventário. Por que não facilitar as coisas? Vende logo, vai para um lugar mais adequado para a sua idade pronto, a frieza com que ela falou da minha morte. Como se fosse algo a ser planejado logisticamente, me pegou de surpresa. Mesmo assim, mantive a calma. E se eu não quiser vender? Ora, pai, o Lucas interveio, visivelmente nervoso. Com a abordagem direta da esposa. Não é questão de querer ou não. É o melhor para todos. O senhor vai estar bem cuidado e nós não vamos nos preocupar, para todos ou só para vocês dois? Perguntei, olhando nos olhos. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. O Lucas desviou o olhar. A Clara cruzou os braços, irritada. O senhor está sendo egoísta. Ela disparou finalmente. Tá segurando uma casa enorme sozinho enquanto tem gente precisando. Que gente? Clara! Bem, nós. Por exemplo, nosso. Apartamento é pequeno. O Luca merece morar na casa onde cresceu e eu mereço morar onde? Na sua opinião. A conversa terminou em clima tenso, com o Lucas tentando acalmar a Clara, que saiu batendo a porta. Aquela noite, deitado na minha cama, fiquei pensando na audácia deles. Queriam decidir onde eu deveria viver, como se eu não tivesse mais capacidade de escolher meu próprio destino. Como se, aos 68 anos, eu fosse um móvel velho que poderia ser realocado conforme a conveniência alheia. Foi nesse clima que decidi fazer uma viagem para Gramado em outubro. Para visitar minha irmã Greta, precisava de um tempo longe para refletir e também para respirar um ar diferente. Seria a primeira vez que sairia de Santa Cruz desde que Ana falecera. Talvez o passeio me ajudasse a espairecer, a ganhar clareza sobre como lidar com a situação. Comuniquei a viagem ao Lucas por telefone, sem muitos detalhes. Disse apenas que ficaria fora por 2 semanas. Ele pareceu estranhamente entusiasmado com a ideia. Ótimo, pai. Vai te fazer bem sair um pouco. Não se preocupa com a casa. Eu passo lá para dar uma olhada, regar as plantas da mãe. A viagem foi revitalizante. Gramado, com suas casinhas de estilo alemão e clima ameno, me lembrava das histórias que meu pai contava sobre a Alemanha. Minha irmã Greta, 2 anos mais nova que eu, foi uma companhia maravilhosa. Conversamos sobre os velhos tempos, sobre a Ana, sobre a vida. Não mencionei os problemas com Lucas e Clara, não queria preocupá-la. Nos meus 15 dias em Gramado, recebi poucas mensagens do Lucas. Ele dizia que estava tudo bem, que tinha passado na casa para verificar se estava tudo em ordem,
que não me preocupasse. Algo no tom das mensagens me incomodava, mas atribuía ao meu excesso de desconfiança, como Ana costumava brincar. No dia marcado para meu retorno, peguei o ônibus intermunicipal para Santa Cruz do Sul. Foram 2 horas de viagem, durante as quais fiquei olhando a paisagem e pensando em como seria bom voltar. Para casa, para minhas coisas, minha rotina. Cheguei à rodoviária por volta das 3 da tarde. Chamei um táxi e dei o endereço da Marechal Floriano. Quando o táxi dobrou a esquina da minha rua, senti um aperto no peito. Mesmo de longe, podia ver que havia algo errado na frente da minha casa. À medida que nos aproximávamos, a cena foi ficando mais clara e mais terrível. Havia móveis na calçada, meus móveis. Para que mesmo, pedi ao taxista, ainda a uns 50 metros da casa. Paguei a corrida e desci. Lentamente, como se cada passo me levasse para um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Uma chuva fina começava a cair, daquelas típicas de outubro no sul, que parecem mais uma névoa persistente do que água propriamente dita. Ali na calçada, em frente à casa que compramos com tanto sacrifício, estava uma parte significativa da minha vida, exposta à chuva e ao escrutínio dos passantes. Minha poltrona de couro marrom, presente de 30 anos de casamento da Ana. A estante com meus livros, incluindo minha coleção completa de Érico Veríssimo, que levei décadas para montar. Porta-retratos com fotos nossas menos minhas e de Ana, do Lucas criança, meu abajur de leitura. Minha escrivaninha, onde eu corrigia as provas dos alunos por tantos anos. Tudo jogado ali como entulho, como lixo. Aproximei-me lentamente, incrédulo, sentindo a chuva fina molhar meu rosto e meus cabelos grisalhos. A água já encharcava os móveis, os livros, danificando-os irremediavelmente. Toquei a poltrona de couro, agora molhada, e foi quando vi o bilhete. Um pequeno pedaço de papel colado ao braço da poltrona, já parcialmente borrado pela chuva. Com mãos trêmulas, destaquei o papel e li as palavras que mudariam para sempre minha relação com meu filho. Desculpa, pai, meu sogro vai morar aqui. Não tem mais espaço, não tem mais espaço. As palavras ecoaram na minha mente como um sino fúnebre. Não tem mais espaço para mim. Na casa que eu comprei, que eu paguei, onde criei meu filho, onde passei décadas com minha esposa. Não tem mais espaço para o pai, mas tem para o sogro. O empresário falido, que precisava de um lugar para ficar, agora ocupava o meu lugar. Fiquei ali parado na chuva que engrossava, olhando para a porta da minha própria casa, e tive um momento de decisão. Poderia tocar a campainha, confrontar o Lucas, exigir explicações, fazer um escândalo. Poderia chamar a polícia menos, afinal, a casa estava em meu nome e eu tinha sido praticamente despejado, sem aviso prévio. Mas não fiz nada disso. Não toquei a campainha, não gritei, não chamei a polícia, nem sequer chorei. Em vez disso, olhei uma última vez para aquele monte de coisas na calçada, não apenas objetos, mas pedaços da minha história menos, e tomei uma decisão. Peguei apenas uma coisa, a foto do nosso casamento, meu e de Ana, que estava num porto já encharcado. Coloquei-a dentro do casaco para protegê-la da chuva e dei as costas para tudo mais. Deixei que a chuva levasse o resto, assim como o tempo levaria as memórias daquela traição. Caminhei lentamente até a esquina e peguei outro táxi. Dessa vez, dei um endereço diferente, Rua Júlio de Castilhos. Número 234, apartamento 302, meu apartamento secreto. O investimento que ninguém sabia que eu tinha feito, menos nem mesmo Lucas. Quando entrei no apartamento, completamente mobiliado e pronto para ser habitado, senti um misto de alívio e tristeza. Alívio por ter um lugar para ir, por não estar completamente desamparado. Tristeza por ter precisado desse. Plano B, por ter sido tão descartado por meu próprio filho. Sentei-me na poltrona da sala, não tão confortável quanto a minha velha poltrona de couro, mas serviria.
E fiquei olhando pela janela, a chuva que agora caía com força. Pensei na Ana, no que ela diria se estivesse ali. Provavelmente me abraçaria, choraria comigo e depois diria algo como viu, Otto. Seu pessimismo e sua desconfiança acabaram te salvando dessa vez. A noite caiu e eu continuei ali sentado no escuro, sem energia para acender as luzes. Na manhã seguinte, quando a realidade do que havia acontecido se assentou completamente, decidi que precisava entender melhor a situação. Liguei para minha vizinha de longa data, Dona Frieda, uma senhora viúva que morava na casa ao lado da minha quase tanto tempo quanto eu. Alô, Dona Frieda? É o Otto. Otto! Ela exclamou, a voz cheia de surpresa e algo que soava como pena. Que horror, meu amigo. Vi tudo quando começou. Perguntei, tentando manter a voz firme. Sim. Que o senhor viajou no dia seguinte, para ser exata. O Dr. Henry chegou com 3 caminhões de mudança. 3. Parecia que estava mudando um palácio para dentro da sua casa. E o Lucas? A pergunta saiu quase como um sussurro. Houve uma pausa do outro lado da linha antes que ela respondesse, como se estivesse escolhendo as palavras. Ajudou a jogar suas coisas fora, Otto. Eu vi com meus próprios olhos. Ele e aquela esposa dele supervisionando os funcionários da mudança enquanto esvaziavam seu quarto, seu escritório. Foi tudo muito rápido, como se tivessem planejado há tempos. Engoli em seco, sentindo um nó na garganta. Mesmo já sabendo, ouvir a confirmação era doloroso. E ontem, quando viram minhas coisas na chuva, ninguém saiu da casa. As cortinas ficaram fechadas o dia todo. Acho que sabiam que o senhor voltaria e não queriam te encarar. Agradeci a Dona Frieda pela informação e desliguei. Uma raiva fria começava a substituir o choque inicial. Não era apenas o desprezo pelo que era meu. Era a premeditação que me enfurecia. Eles tinham planejado tudo. Esperaram eu sair da cidade para executar o plano. O convite entusiasmado do Lucas para que eu viajasse agora fazia sentido. Ele queria me fora do caminho. Nos dias seguintes, fui descobrindo mais detalhes sobre o que havia acontecido. Através de conhecidos comuns, soube que o Dr. Heinrich, o empresário Bemzad de Porto Alegre, estava, na verdade, completamente falido. Tinha feito investimentos desastrosos no mercado de soja, perdido quase tudo, e sua mansão em Moinhos de Vento estava penhorada pelo banco. A Clara, sempre deslumbrada com o status do pai, não podia aceitar que ele fosse morar num apartamento pequeno, ou pior, numa casa de aluguel em algum bairro menos nobre. Não, o grande Dr. Heinrich precisava manter as aparências. E que melhor lugar do que a casa ampla e bem localizada do sogro dela? O Lucas. Sempre fraco de personalidade, deixou-se convencer de que era o melhor para todos. Afinal, eu era só um velho que logo precisaria de cuidados especiais, palavras que soube depois que ele usou para justificar sua decisão aos amigos. Por que não adiantar o inevitável? O que eles não sabiam, menos o que o Lucas nunca se preocupou em verificar, era que a casa da Marechal Floriano ainda estava oficialmente no meu nome. Quando ele se casou com a Clara, mencionei vagamente que um dia a casa seria dele como herança natural, mas nunca transferi a propriedade, nunca fiz nenhuma doação em vida. A casa era minha, legalmente e inteiramente minha. Esse conhecimento me deu uma sensação de poder que não experimentava há muito tempo. Enquanto eles pensavam que tinham me descartado, jogado no lixo como um móvel velho, eu tinha um trunfo na manga, menos um trunfo que usaria no momento certo. Uma semana depois de retornar a Santa Cruz, sentado no meu apartamento secreto, peguei o telefone e fiz uma ligação que mudaria o curso dos acontecimentos. Felix Kushner falando, Senhor Otto. A voz animada do corretor de imóveis soou do outro lado. Felix tinha sido meu aluno nos anos 90 e agora era um dos corretores mais bendos da cidade. Como vai o senhor? Faz tempo que não nos falamos. Estou bem, Felix? Respondi. A decisão já tomada. Preciso de seus serviços profissionais. Claro,
Professor, no que posso ajudar? Quero vender a casa da Marechal Floriano. Houve uma pausa antes que ele respondesse claramente surpreso. Aquela que seu filho mora? Isso mesmo, confirmei. Quanto você acha que consigo por ela no mercado atual? Félix fez algumas considerações sobre o mercado imobiliário de Santa Cruz, a localização privilegiada da casa. O tamanho do terreno. Antes de chegar a um valor, no mercado atual, pelo menos 1,2 milhão fácil. Talvez até um pouco mais se fizermos uma boa divulgação. Vende. Ordenei sem hesitação. Rápido, sem placa na frente, sem placa. O senhor tem certeza? Fica mais difícil atrair compradores. Tenho certeza, Félix. Quero discrição. Total, e quero que seja à vista. Se possível, entendi, ele respondeu. E pelo tom de voz, percebi que ele realmente entendia. Talvez tivesse ouvido rumores. Talvez conhecesse o Lucas o suficiente para imaginar o que estava acontecendo. Vou fazer o possível, professor. Desliguei o telefone e olhei pela janela do meu apartamento. A vista dava para o outro lado da cidade, não para Marechal Floriano, e isso me parecia apropriado. Eu estava olhando para frente, não para trás. Félix era bom no que fazia. 2 semanas depois, ele me ligou com uma proposta. Professor, achei um comprador, empresário de São Paulo que quer uma casa em Santa Cruz para passar temporadas. Ofereceu 1,5 milhão à vista. Quer fechar o negócio rápido e só vai ocupar a casa em janeiro? Perfeito. Respondi sem nem tentar negociar um valor melhor. Queria aquilo resolvido o quanto antes. Assinamos o contrato de compra e venda na semana seguinte, no cartório do centro. Recebi um cheque administrativo que depositei. Imediatamente em minha conta menos uma conta que o Lucas não conhecia. Em um banco diferente daquele onde eu mantinha minha aposentadoria. Durante todo esse processo, não tive nenhum contato com o Lucas ou a Clara. Eles não me procuraram, não ligaram para saber como eu estava. Onde estava morando, se precisava de algo. Era como se eu tivesse morrido naquele dia chuvoso de outubro. Única diferença é que não tiveram o trabalho de organizar um funeral. Dezembro chegou com suas luzes de Natal, enfeitando as ruas de Santa Cruz. A praça central tinha a tradicional árvore de Natal gigante. E as lojas tocavam músicas natalinas. Em outros tempos, eu e Ana decorávamos a casa juntos. Fazíamos uma ceia e convidávamos o Lucas, e depois que ele casou, a Clara também. Este ano seria diferente. Decorei meu pequeno apartamento com algumas luzes discretas. Comprei um panetone e um espumante para a noite de Natal. Planejava passar a data sozinho, assistindo a algum filme antigo na televisão. No dia 20 de dezembro, porém, recebi uma ligação inesperada. Era o Lucas Menos, a primeira vez que ele me contatava desde que voltei da viagem a Gramado, mais de 2 meses atrás. Pai, sua voz soava hesitante, como se não tivesse certeza de que eu atenderia. Oi, Lucas, respondi, mantendo o tom neutro. Tudo bem com o senhor? Onde está morando? Estou bem. Tem um lugar para ficar? Que bom, ele disse, soando aliviado por não ter que oferecer ajuda. Olha, pai, eu e a Clara estamos organizando a ceia de Natal no dia 24. O senhor gostaria de vir almoçar conosco. A audácia era quase cômica. Depois de me jogar na rua como um objeto descartável, agora me convidava para o almoço de Natal como se nada tivesse acontecido. Talvez fosse o espírito natalino fazendo sentir-se culpado. Ou talvez fosse apenas mais uma forma de manter as aparências. O bom filho que cuida do pai idoso. Não, obrigado, respondi simplesmente. Por quê? Ele perguntou, parecendo genuinamente surpreso. Com minha recusa, foi nesse momento que decidi revelar o que havia feito, não por vingança, mas porque ele precisava entender as consequências de suas escolhas. Vocês não têm mais casa. Que? Vendi. O novo dono chega em janeiro. Houve um silêncio do outro lado da linha, como se ele estivesse tentando processar o que acabara de ouvir. Pai,
Você está louco. Ele finalmente explodiu. Não, estou sem espaço. Igual você disse, depois dessa conversa, desliguei o telefone calmamente e sentei-me na poltrona do meu apartamento. Sabia que não demoraria muito para que o Lucas aparecesse. A bomba que eu tinha jogado era grande demais para ser ignorada, não me enganei. Cerca de meia hora depois, ouvi batidas furiosas na porta do meu apartamento. Como ele descobriu onde eu estava morando? Provavelmente a dona Frieda, minha vizinha antiga, tinha lhe dado o endereço. Não a culpava por isso. As batidas continuavam, cada vez mais fortes. Pai, abre. A voz do Lucas soava desesperada. Levantei-me. Calmamente, ajeitei minha camisa e abri a porta. Ali estava meu filho, o rosto vermelho, os olhos injetados, o cabelo desgrenhado, como se tivesse corrido até ali. Atrás dele, no corredor, estavam a Clara e, para minha surpresa, o Dr. Heinrich, a gangue completa. Pensei com amarga ironia. Entre, convidei. Dando passagem para os três, o Lucas entrou como um furacão, olhando ao redor, parecendo surpreso com um apartamento bem mobiliado e confortável. Como você vendeu minha casa? Ele gritou, sem nem se preocupar em baixar o tom, menos provavelmente perturbando os vizinhos. Olhei-o nos olhos, mantendo a calma que só os anos e as decepções podem proporcionar. Sua casa tá no meu nome, mas eu moro lá? Não tinha espaço para mim. Por que teria para você? Ele passou as mãos pelo cabelo, claramente tentando se controlar, enquanto a Clara avançava, o rosto contorcido numa máscara de indignação que não conseguia disfarçar o pânico que sentia. Sogro, isso é crime, ela gritou, apontando dedo na minha direção. Crime é jogar pai no lixo? Respondi, mantendo o tom calmo, o que parecia enfuricar ainda mais. O Dr. Heinrich, vestindo um terno que agora parecia ligeiramente menos imponente do que da última vez que o vi, deu um passo à frente. Seu rosto estava tenso, mas ele tentou adotar um tom conciliador, diplomático. Podemos conversar civilizadamente sobre isso. Tenho certeza de que há uma solução que atenda a todos. Não, o senhor tomou meu lugar. Agora ache outro. A crueza da minha resposta pareceu desarmá-lo. Ele recuou um passo, o verniz de sofisticação se rachando para revelar o homem desesperado por baixo. O Lucas, que tinha se sentado no sofá com a cabeça entre as mãos, levantou o olhar. Havia lágrimas em seus olhos agora, mas eu não conseguia determinar se eram de tristeza, raiva ou simplesmente frustração por ter seus planos arruinados. Por quanto vendeu? Ele perguntou, a voz embargada. 1,5 milhão. E o dinheiro? Minha casa era minha, ele me. Olhou como se eu tivesse acabado de falar em uma língua estrangeira incompreensível. Pai, eu sou seu filho, no lixo. Não parecia. Aquelas palavras pareceram atingi-lo como um soco no estômago. Ele se levantou, cambaleou até a janela e ficou olhando para fora. A chuva tinha voltado, uma chuva forte de verão, dessas que caem em Santa Cruz nos fins de tarde de dezembro. Mas o que a gente vai fazer agora? A Clara perguntou. O tom agora mais próximo de um lamento do que de uma acusação. Para onde vamos? Não é problema meu, respondi, olhando-a diretamente nos olhos. Assim como não foi problema de vocês para onde eu iria quando jogaram minhas coisas na calçada, o Lucas se virou da janela e, para minha surpresa, caiu de joelhos à minha frente. As lágrimas agora corriam livremente pelo seu rosto. Estendi a mão para ajuda a se levantar, mas ele agarrou minha mão com as duas dele, como se eu fosse sua última esperança. Pai, me perdoa, pelo quê? Por me jogar fora. Ou por achar que a casa era sua? Eu não pensei. Exato. Não pensou que pai é gente? Ele soluçou, ainda ajoelhado. Parte de mim queria abacolou, dizer que tudo ficaria bem, que encontraríamos uma solução juntos. Era meu filho. Afinal, o bebê que embalei, o menino que ensinei a andar de bicicleta.
O adolescente para quem expliquei matemática nas noites de estudos para o vestibular. Mas outra parte menos a parte que tinha sido jogada fora como um móvel velho. A parte que tinha visto suas. Memória se encharcando na chuva menos, essa parte mantinha-se firme. Pai, ele disse, erguendo o rosto molhado de lágrimas. Compra outra casa para a gente. A proposta me pegou de surpresa, não pela audácia, mas pela simplicidade com que ele a fez, como se fosse a solução mais óbvia. Com 1,5 milhão? Sim, não, esse dinheiro é minha aposentadoria e eu. Você tem sogro rico, viu o Dr. Henry se encolher ao canto da sala, como se quisesse se fundir com a parede. Ele está quebrado, o Lucas. Gritou, desesperado, problema seu. Meu problema. Você jogou no lixo. Aquela conversa aconteceu em dezembro. O novo proprietário, cumprindo o combinado, chegou na primeira semana de janeiro para tomar posse da casa. O Lucas, a Clara e o Dr. Henry tiveram que sair às pressas, levando apenas o que conseguiam carregar nas malas e em alguns carros de amigos. A ironia da situação não me escapou. Lá estavam eles, com suas coisas na calçada, sob a chuva de verão que caía impiedosa. A mesma cena que eu tinha vivido meses antes, com os papéis invertidos. A justiça poética da situação era tão perfeita que quase parecia roteirizada. Não fui assistir à mudança forçada deles. Não sou do tipo que gosta de ver o sofrimento alheio, mesmo quando merecido. Mas soube pelos vizinhos que foi uma cena e tanto, a Clara gritando, o Lucas implorando por mais tempo ao novo proprietário, o Dr. Henry tentando manter um resquício de dignidade enquanto carregava suas próprias malas para o carro. Na semana seguinte, o Lucas apareceu na porta do meu apartamento. Estava sozinho, desta vez, com olheiras profundas e um aspecto geral de derrota. Pai, só até achar lugar? Não, uma semana não tem espaço. Seu sogro ocupa muito lugar. Ele foi para Porto Alegre e você ficou sem pai e sem sogro. Foi nossa conversa mais curta e mais definitiva. Ele saiu cabisbaixo, sem insistir mais. Acho que finalmente tinha entendido que algumas portas, uma vez fechadas, não se reabrem facilmente. Nos meses que se seguiram, soube por conhecidos que o Lucas tinha alugado uma casa pequena num bairro periférico de Santa Cruz, a Clara. Acostumada a certo padrão de vida, não se adaptou bem à queda no status social. Começou a trabalhar como caixa num supermercado local, menos algo que jamais imaginou que precisaria fazer. O Dr. Henry realmente tinha voltado para Porto Alegre, presumivelmente para tentar reconstruir algo do império perdido, ou talvez apenas para fugir da vergonha de ter causado, mesmo que, indiretamente, a ruína da filha. Diziam que o Lucas e a Clara brigavam constantemente. Ele a culpava por Tilou convencido a acolher o pai falido e despejar o próprio pai. Ela o culpava por não ter garantido legalmente a posse da casa antes de tomarem decisões drásticas. Eu segui em frente. Com o dinheiro da venda da casa, pude não apenas garantir uma aposentadoria tranquila, mas também realizar alguns sonhos antigos. Viajei para Gramado e Canela com frequência, visitando minha irmã Greta. Conheci Bento Gonçalves e suas vinícolas. Planejava uma viagem maior, talvez para a Alemanha, para conhecer a terra dos meus antepassados. Foi numa dessas visitas a Gramado, cerca de 6 meses depois da venda da casa, que recebi pelo correio uma carta inesperada. Era da Clara, o envelope, simples e sem adornos. Continha uma única folha de papel com uma caligrafia apressada: sogro, me perdoe, Lucas me culpa todo dia. Nosso casamento acabou, Dr. Henry sumiu. Perdemos tudo por ganância. Não. Respondi à carta, não por crueldade, mas porque não havia realmente o que dizer. A situação deles era resultado direto de suas próprias escolhas, assim como minha atual paz de espírito era resultado das minhas. Em agosto, quase um ano após o incidente do bilhete no lixo, estava almoçando no restaurante Fazenda Menos, um dos melhores da cidade, quando notei alguém me observando da calçada através da vitrine.
Era o Lucas. Nossos olhares se cruzaram e, após um momento de hesitação, ele entrou. Ai! Oi, Lucas. O senhor está bem? Ótimo, sem lixo em volta. Ele engoliu em seco, claramente atingido pela referência, mas não retrucou. Pai, foi um erro, foi uma escolha. Você escolheu o sogro, ele não tentou negar ou se justificar, o que me surpreendeu. Talvez o tempo e as consequências o tivessem feito refletir de verdade sobre suas ações. Posso me sentar? Ele perguntou, indicando a cadeira vazia à minha frente. Considerei por um momento antes de assentir. Ele se sentou, olhando ao redor, com admiração mal disfarçada para o ambiente elegante do restaurante. Como vai a Clara? Perguntei menos mais por educação do que por real interesse. Não sei, ele respondeu, surpreendendo-me. Nos separamos há 3 meses, sinto muito, disse. E era verdade. Apesar de tudo, nunca desejei ver meu filho sofrendo. Foi melhor assim, ele deu de ombros. Depois de tudo, não dava mais. Ficamos em silêncio por alguns minutos, comendo. Eu já havia pedido meu prato e ele fez um pedido simples. Claramente preocupado com o preço. Pai, ele começou hesitante. Eu tenho pensado muito sobre o que fiz e foi imperdoável. Concordei com a cabeça sem dizer nada. Não espero que o Senhor me perdoe. Só queria que soubesse que entendi. Entendi o erro que cometi. O quanto machuquei o Senhor, suas palavras pareciam sinceras. Seus olhos úmidos. A vida ensina. Filho, respondi finalmente. Às vezes de formas duras, mas ensina, o Senhor acha que um dia a gente pode tentar de novo ser pai e filho de verdade. Olhei para ele, para o homem de 43 anos que havia saído do meu menino, e senti uma pontada de nostalgia pelos tempos mais simples, quando ele corria para meus braços depois da escola, quando sentava em meu colo na velha poltrona de couro para ouvir histórias. O tempo cura muitas coisas, Lucas, mas algumas cicatrizes ficam para sempre. Esse encontro no restaurante Fazenda foi um primeiro passo, frágil menos na direção de algum tipo de reconciliação. Não voltamos a ser o que éramos antes, isso seria impossível. Mas começamos a reconstruir algo diferente, algo que reconhecia tanto as feridas do passado quanto a possibilidade de um futuro compartilhado. O Lucas tinha aprendido da maneira mais difícil que as escolhas têm consequências. Que a ingratidão pode custar caro e que algumas traições deixam marcas permanentes. Eu tinha aprendido que mesmo o amor paterno tem limites, que o auto-perdão é tão importante quanto perdoar os outros e que às vezes é preciso deixar algo morrer para que algo novo possa nascer. Hoje, quase 2 anos depois daquele dia chuvoso de outubro, estou com 70 anos. Moro bem no meu apartamento na rua Júlio de Castilhos. Tenho uma vida tranquila e confortável. Os 1,5 milhão da venda da casa me permitiram não apenas garantir minha segurança financeira, mas também realizar alguns pequenos luxos que a Ana e eu sempre adiamos para depois menos aquele depois que, para ela, nunca chegou. Viajo quando quero, geralmente para a Serra Gaúcha. Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Bento Gonçalves, lugares que guardam um pouco da herança alemã que corre em minhas veias. No ano passado, fiz até uma viagem mais longa para a Alemanha. Conheci Hamburgo, de onde vieram meus bisavós. Foi uma experiência emocionante pisar no mesmo solo que eles pisaram antes de atravessar o oceano em busca de uma vida nova. O Lucas mora sozinho agora, num apartamento pequeno no centro. O divórcio com a Clara foi amargo, pelo que soube. Ela voltou para Porto. Alegre, para perto do pai, que aparentemente conseguiu recuperar parte dos negócios. O Lucas trabalha na mesma empresa de exportação de fumo, mas não progrediu na carreira como esperava. Talvez a experiência toda tenha afetado sua confiança, seu ímpeto. Ele me liga de vez em quando. Às vezes atendo, às vezes não. Depende do meu humor, da minha disposição para lidar com as memórias que sua voz inevitavelmente traz. Quando não atendo,
Ele deixa mensagens na caixa postal. Mensagens cada vez mais reflexivas, menos desesperadas. Pai, só queria saber como o senhor está. Fiz uma coisa na empresa hoje que me lembrou do senhor. Passei na frente da antiga casa e fiquei pensando em como éramos felizes ali. Nossa última conversa realmente significativa aconteceu há alguns meses. Num lugar inesperado, o cemitério municipal de Santa Cruz. Era dia de finados e ambos tínhamos ido visitar o túmulo da Ana. Eu não sabia que ele iria e ele provavelmente não esperava me encontrar lá, mas acabamos nos vendo entre as lápides e as flores. O dia estava bonito, ensolarado, desses fins de outono que fazem a gente agradecer por morar no sul, onde as estações são bem definidas. As folhas secas estalavam sob nossos pés enquanto caminhávamos lado a lado após os cumprimentos iniciais, em direção à sepultura simples onde minha Ana descansa. Ficamos ali em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos, suas próprias conversas silenciosas com aquela que foi para minha esposa e companheira. Para ele, mãe e guardiã. Foi o Lucas quem quebrou o silêncio, a voz pouco mais que um sussurro. Pai, a mamãe me perdoaria? A pergunta pego-me de surpresa, não pela natureza, mas pela honestidade crua com que foi feita. Olhei para a lápide, para o nome dela gravado na pedra, para as datas que marcavam o começo e o fim de uma vida extraordinária em sua simplicidade. Não sei, respondi. Pergunta para ela. Ele me olhou confuso a princípio, depois entendendo. Fechou os olhos por um momento, como se estivesse realmente se comunicando com a mãe em algum plano além da nossa compreensão. E o senhor? Ele perguntou finalmente, abrindo os olhos e me encarando diretamente. Eu te perdoo, Lucas. Respondi, sentindo o peso das palavras, a verdade delas. Mas não esqueço. Nem volto nunca. A pergunta saiu como um lamento, carregada de uma esperança frágil. Você me jogou no lixo. Lixo não volta para casa, pode parecer duro, mas era verdade. O perdão não significa esquecer. Não significa fingir que a ferida nunca existiu. Significa apenas que você escolhe não deixar que a dor defina seu futuro, que você opta por seguir em frente sem o peso do ressentimento. Mas seguir em frente não significa necessariamente voltar ao ponto de partida. Hoje, o Lucas e eu temos uma relação cordial, distante, porém respeitosa. Encontramo-nos ocasionalmente para um café ou um almoço. Falamos sobre assuntos seguros, o tempo, notícias da cidade, como vai o trabalho. Evitamos temas mais profundos, mais dolorosos. É como se tivéssemos estabelecido um tratado de paz após uma guerra devastadora. As fronteiras estão demarcadas, as regras de engajamento claras, menos mas a confiança. Aquela confiança segue total que um dia existiu, essa nunca mais voltou. Alguns em Santa Cruz dizem, é o Otto que vendeu a casa com o filho dentro. A história se espalhou, como acontece em cidades pequenas. Alguns me acham cruel, vingativo. Outros entendem e até admiram minha atitude. Não me importo muito com os julgamentos alheios, menos como diz o ditado alemão que meu pai repetia, wer sich als Schaf tarnt, den frisst der Wolf, quem se faz de ovelha, o lobo come. Nos momentos de reflexão, geralmente à noite, quando sento na varanda do meu apartamento com uma xícara de chá e olho as luzes da cidade, penso no que aprendi com toda essa experiência. Aprendi que o amor, mesmo o amor entre pais e filhos, precisa vir acompanhado de respeito. Que sacrifício sem reconhecimento é apenas exploração. Que algumas vezes é necessário impor limites duros para preservar a própria dignidade. Aprendi também sobre mim mesmo, sobre como sou mais forte e mais resiliente do que imaginava. Sobre como a desconfiança que Ana às vezes brincava ser excessiva acabou sendo minha salvação. Sobre como é possível reconstruir uma vida, mesmo depois dos 68 anos, mesmo depois de perder o que parecia imperdível. E aprendi sobre a natureza humana,
sobre como as pessoas podem ser imprevisíveis em sua capacidade tanto para a crueldade quanto para o arrependimento, sobre como as circunstâncias podem revelar o verdadeiro caráter de alguém, sobre como o dinheiro e o status podem corromper até mesmo os laços que deveriam ser sagrados. Não guardo ódio no coração, menos nem pelo Lucas, nem pela Clara, nem mesmo pelo Dr. Heinrich. O ódio só consumiria a mim, não a eles. O que sinto é uma espécie de paz resignada, uma aceitação do que aconteceu e do que não pode ser mudado. Quando olho para trás, para aquela chuva fina de outubro molhando meus móveis, meus livros, minhas memórias, não sinto mais a dor aguda que sentia antes. É mais como uma cicatriz antiga que às vezes coça quando o tempo muda, mas que já não sangra, já não dói. Minha vida agora é tranquila. Tenho meu grupo de amigos, ex-colegas professores com quem jogo canastra às sextas-feiras. Tenho meu clube de leitura às quartas, onde discutimos desde os clássicos de Érico Veríssimo até os lançamentos mais recentes. Tenho minhas caminhadas matinais no Parque da UniSC, onde encontro outros aposentados e trocamos histórias e conselhos. E tenho minhas memórias menos as boas, os anos com Ana, o Lucas criança correndo pela casa, as aulas para gerações de alunos e as ruins. Todas fazem parte do tecido da minha existência. Todas me moldaram de alguma forma. Se há uma lição que gostaria de compartilhar após 70 anos neste mundo, esta: nunca se deixe reduzir a um objeto, a uma conveniência na vida de outra pessoa, menos mesmo que essa pessoa seja seu próprio filho. Sua dignidade não é negociável. Seu valor como ser humano não diminui com a idade, com a aposentadoria ou com a viuvez. E se um dia você se encontrar com suas memórias molhadas na calçada sob a chuva, lembre-se, enquanto houver vida, a possibilidade de recomeço. Pode ser o recomeço que você imaginou, pode não ser com as mesmas pessoas no mesmo lugar menos, mas será seu recomeço, em seus termos, com sua dignidade intacta. O Lucas aprendeu uma lição, cara, que pai não é móvel, que não se joga fora e que, quando joga, perde a casa. Eu aprendi que algumas coisas, uma vez quebradas, podem até ser consertadas, mas nunca voltam a ser exatamente como eram antes. Meus móveis apodreceram na chuva naquele dia de outubro. Nossa relação também. Algumas coisas molhadas não secam, apenas mofam. E mofo não tem cura, só distância. Mas a vida continua menos com suas surpresas, suas reviravoltas, suas segundas, terceiras, infinitas chances de encontrar significado e paz. É nisso que acredito hoje, sentado na minha varanda, olhando as luzes de Santa Cruz do Sul, menos a cidade que testemunhou toda a minha história. Obrigado por me ouvir até aqui. Se gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. Quem assistiu até o fim, comenta aí embaixo a palavra virtude. E não deixa de conferir as outras histórias aqui do canal. Aqui na tela tem duas que você vai gostar. Um abraço desse velho aqui.